salve, galerinha! Galera, vamos falar hoje de absolutismo. A gente pode definir de forma muito ligeira o que é um absolutismo. O que é o absolutismo? É um regime político em que o rei se sobrepõe sobre o Estado. Pronto, acabou. Pode fechar o vídeo. Não, tô brincando, porque aqui é uma definição muito crua do que foi o absolutismo. Mas ele surge em razão do quê? Da formação do Estado moderno. Forma-se o Estado. O Estado é essa pilha aqui que vai ser usada em quase todos os vídeos. Vamos ver se foca a pilha. Não vai focar. Tá aqui. Esse aqui é o Estado. E o rei tá acima do Estado. Ele manda em toda a bagaça. Esse é o absolutismo absoluto. Poder absoluto do rei sobre a bagaça toda. Isso se explica graças à formação desse Estado Nacional? Sim. Só ele explica? Não. Tem outro fator aqui, cara. A gente já falou no vídeo de mercantilismo, a gente já falou dessa galera no vídeo sobre os renascimentos, e sim, a gente tem que falar dela de novo. A burguesia. A burguesia, essa classe, cara, que tem grana, que tem capital, a ascendência dessa classe que vai apoiar esse rei e que vai apoiar essa concentração absoluta em troca de uma série de outros privilégios. É claro, ninguém na história é bobo, ninguém na história faz nada de graça. Aqui, pelo menos, isso está muito claro. Esse absolutismo esteve presente no mundo em todo? Não, cara, claro que não. Esse absolutismo ele vai estar presente de formas variadas, como sempre, né? A gente sempre traça aqueles pontos mais ou menos em comum, mas sempre existem muitas variações, mas vai estar presente na Europa. Sim, o absolutismo é um fenômeno europeu. Só na Europa? Não. E a gente vai ver depois que algumas inspirações desse poder absoluto dos reis vão estar presentes também fora da Europa. Mas ele é majoritariamente um fenômeno europeu. E isso acontece entre os séculos XVI e XIX, também com alguma variação, alguns locais vai mais para frente. É difícil, por exemplo, de pensar na Rússia czarista, que vai até uma parte do século XX, enfim, mas normalmente século XVI, século XIX. E tem como data, né, de sua queda principal, o início de uma queda bem forte, a Revolução Francesa, embora outros fenômenos tivessem acontecido antes e outros fenômenos venham a acontecer também depois. E o principal ponto para a gente definir aqui a importância desse poder absoluto, cara, vai ser que da seguinte forma: vão surgir os estados. O que são os estados? Cara, tu sabe o que é um estado? Nada mais é do que um território demarcado, né, delimitado, e esse território, cara, ele vai ser delimitado com uma série de pontos em comum, né, que vão definir o que acontece dentro daquele território. Isso mais ou menos forma um estado assim, com leis, com regras, com cultura, com moeda, enfim. E o absolutismo, ele possui um papel central na formação desse estado. E embora, né, forma-se o estado e o poder do rei está acima, certo? A gente precisa entender aqui o papel desse rei na delimitação desse estado. Por quê? Esse rei aqui, graças a esse poder desse rei, que é um poder absoluto, né? O cara manda e desmanda, esse monarca, ele vai ajudar a formação de uma cultura em comum, né? Grandes territórios passam a ter uma cultura em comum, uma língua em comum, uma lei em comum. Olha só, cara, uma lei em comum, uma moeda em comum, cara, uma religião em comum. O que mais em comum, cara? Pô, me ajuda aí. Enfim, uma série de elementos. Exército, claro. O rei, ele... Deixa eu ver aqui a outra pilha. O rei, ele organiza o exército para garantir não só a defesa de ataques, como também a soberania desse estado aqui, e também reprimir revoltas internas que viessem a acontecer. Então, cara, o poder absoluto, o absolutismo, embora ele surja o Estado e o absolutismo quase junto, né, a gente precisa entender o papel que esse rei vai ter na definição, veja bem aqui, na definição desse Estado. E como esse poder se legitimou? Bem, esse poder se legitimou pelo apoio das classes, com certeza absoluta, mas, cara, a gente não pode terminar essa explicação dessa forma.
Por quê? Um dos pontos centrais do absolutismo vai ser a explicação divina, sim, divina, religiosa. O poder do rei era visto como um poder divino, um poder sagrado e um poder que não podia ser questionado porque o seu poder era uma vontade de quem? De Deus, cara. Por isso, esse poder absoluto ele não era questionado. O rei ele era visto quase como, em alguns casos, quase como uma divindade, né? Ou representante, pelo menos, dessa divindade. E como esse absolutismo ele possuiu várias linhagens diferentes, né? Várias linhagens do Estado absolutista, como tem um clássico livro com esse título, a gente destaca normalmente o modelo francês, o modelo inglês, né? E também, por último, o modelo das monarquias ibéricas, que daí seria, né, o modelo espanhol, mas também o modelo português, porque a Península Ibérica, inclusive, trouxe elementos muito semelhantes entre esses dois estados. E uma das principais mudanças que a gente vai ver aqui é o seguinte: antes do absolutismo do Estado Nacional, o que é que nós temos? Fala, eu ouvi feudalismo. Parabéns, cara. Sim, nós tínhamos o feudalismo, ou seja, nós tínhamos os feudos, cara, os feudos ali, né, espraiados, e esses feudos, eles eram relativamente independentes, não se tinha um poder central, às vezes existiam reis, mas os reis eram fracos, porque quem definiam era essa nobreza, e às vezes a decisão de um reino na Idade Média, ela dependia, olha só, cara, ela dependia do consenso entre esses nobres, né? Entre esses senhores feudais, entre essa nobreza. Agora isso muda. Com a formação do Estado Nacional, o poder fica centralizado. Os nobres perdem força, lembra? Eu já falei sobre isso lá no vídeo, acho que sobre Renascimento. Os nobres perdem força a partir do surgimento dos Estados Nacionais, né? A burguesia ganha força também. Mas agora o poder é central. É o rei que vai definir as leis, as normas, o imposto, enfim. Tudo isso fica concentrado na mão de uma só pessoa agora. E essa uma só pessoa também vai organizar toda a estrutura burocrática do Estado. Olha só, porque, claro, agora o Estado que está surgindo ali, ele depende de funcionários, ele depende de trabalhadores, ele depende de toda uma burocracia, e o rei vai definir também essa burocracia. Surge um Estado burocrático, e esse Estado burocrático, né, ele vai ser escolhido aí pelos, né, de forma muito bem escolhida pelo próprio rei. Nós também costumamos dizer que algumas guerras ajudam a esse momento de fortalecimento desse poder. Então, claro, é difícil a gente pensar como, embora não tenha sido do dia para a noite, mas às vezes nas explicações parece que do dia para a noite surgiu um rei e esse rei concentrou tudo. Isso não aconteceu assim. E existem dois elementos, também dois eventos que ajudam a explicar essa centralização de poder. Vamos lá. O primeiro deles, a famosa Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos foi uma guerra que durou 100 anos, um pouquinho mais, inclusive, que 100 anos, com intervalos, evidente, né? Imagina 100 anos, pau. E essa guerra, junto com as guerras de religião, e aí a gente destaca as guerras do século XVI, na França, as guerras contra os protestantes, que foi um tema da nossa última aula. Essas duas guerras, elas ajudam a enfraquecer a nobreza. A nobreza, ela, de uma certa forma, além de estar perdendo o protagonismo natural para a burguesia, que agora concentra dinheiro, em razão também, né, da certa desvalorização que a concentração de terra está tendo ali, nós vamos ter também, dentro dessa linhagem aí, dentro desse processo, nós vamos ter essas guerras, porque essas guerras elas mostram também, de uma certa forma, a necessidade de um homem, de uma pessoa, né, que no caso aqui a boa parte deles eram homens mesmo, ter o seu poder centralizado para tomar as decisões de forma rápida, de forma dinâmica, que são, enfim, o que ajudam também, né, a ter um bom desempenho em conflitos. Sobretudo também porque essas guerras, elas ajudam, de uma certa forma, a mostrar o poder de um monarca, né? E um caso dessas guerras de religião vai ser
em 1572, 24 de agosto de 1572, quando acontece um conflito violento entre católicos e protestantes, né, os huguenotes franceses, que vai entrar para a história aí como o massacre de São Bartolomeu, quando a rainha Catarina de Médici, o que ela faz, cara? Ela quer mostrar poder, ela quer mostrar ação, ela quer mostrar que ela manda. E o que a Catarina de Médici vai fazer? Vai ordenar uma grande matança dos huguenotes, um episódio tristemente emblemático da história das religiões aí, e que ela utiliza isso para mostrar que quem manda é ela. E aí ela ordena um grande massacre contra os huguenotes na França. E isso, enfim, de uma certa forma, ajuda a mostrar o poder central e ajuda a fortalecer essa lógica da centralização de poder. Outros elementos que a gente pode elencar como importantes para entendermos esse processo do absolutismo vão ser aí a Reforma Protestante. Por que a Reforma Protestante ela é importante? Porque ela enfraquece, de uma certa forma, né? Por um lado ela enfraquece a Igreja Católica, e por outro lado a Reforma Protestante vai dar espaço para essas guerras de religião, até porque essas guerras de religião nada mais são do que protestantes contra os católicos tradicionais. Outro ponto que vai ajudar vai ser a formação, o surgimento da imprensa, o Johannes Gutenberg. Por quê? É a partir disso, cara, presta atenção, porque é a partir desse momento que vai acontecer uma propaganda em massa, olha só, em massa em favor dessas monarquias. A monarquia consegue uma legitimação ideológica, cara, muito forte, muito bem arquitetada, muito bem orquestrada. Então a imprensa aqui, como propaganda, né, dessa própria monarquia, ela cumpre um papel fundamental, importantíssimo. Junto com isso também, um outro ponto que vai ser a política, a política de caça às bruxas, porque essas monarquias, elas vão se preocupar muito em dominar, em controlar os camponeses, né, do interior, inclusive porque a maior parte da população ainda mora, embora as cidades tenham ressurgido, mas a maioria das pessoas ainda mora no interior. E existe aqui uma preocupação em controlar essa galera, né, esses camponeses que trabalham no interior. E isso vai se dar por meio de perseguições, literalmente perseguições a parte desses camponeses, para deixar bem claro que quem mandava ali era a monarquia. Tanto que não foi raro, não foi incomum nós vermos condenações de camponeses à forca, à fogueira, muitas vezes, cara, e muitas vezes mulheres, né, eram muito condenadas, sendo acusadas de bruxaria por essa monarquia. Era a forma de manter assim, ó, quem manda nessa bagaça sou eu. Então vejam bem como o absolutismo ele se legitima, ele procura formas de fazer essa legitimação do poder centralizado nas mãos do rei. Outro ponto que é importante nós entendermos esse papel aqui vai ser o papel, isso cai muito, presta atenção nessa parte, os teóricos do absolutismo. Sim, grupos intelectuais foram aí, se dedicaram a estudar e a legitimar, por meio dos seus escritos, o poder absoluto na mão de uma pessoa. Olha só, cara, e esses caras nós chamamos de teóricos porque eles criam toda uma doutrina, existem vários na verdade, né? Eles criam toda uma doutrina visando legitimar o poder dos reis, ou seja, né, todo um escrito que vai dizer para os cidadãos, né, de várias formas, mas vai dizer para os cidadãos o seguinte: temos que obedecer à monarquia, temos que obedecer o rei. Olha só o poder dos caras. E isso vai ajudar nessa legitimação. Eu vou citar aqui dois, que são os dois talvez que mais caem, mas não são os únicos, tá, galera? Existem vários outros aí, como o próprio Maquiavel, o príncipe. Eu não vou citar o Maquiavel, mas já estou citando, tá? O Maquiavel, o príncipe, né? Grande obra aí, um dos grandes clássicos, mas eu vou citar o Thomas Hobbes e o Jacques Bossuet. Vou começar com o Thomas Hobbes, que ele é o autor do Leviatã. O Leviatã, resumindo, é o seguinte: o que o Leviatã vai dizer? O Leviatã vai dizer o seguinte, eu vou pegar as pilhas, eu adoro usar essas pilhas, cara. Ele vai dizer o seguinte, tá? Tem o Estado,
que é essa pilhazinha preta aqui, o Estado malvadão, papapá, certo? E tem a população, aqui azulzinha. A população, ela deve trabalhar em sociedade, e isso significava que ela tinha que abrir mão dos seus direitos políticos em favor do Estado. Era essa a base da teoria do cara. E por que ele defendia isso? Porque o Thomas Hobbes ele vai dizer o seguinte: o homem, no seu estado natural, ele é individualista. Então tá todo mundo aqui, o homem individual, sem Estado. Ele vai lutar pelos interesses individuais dele e pela própria sobrevivência, pela sobrevivência dele mesmo. Olha só a sacada do cara. E o que ele vai dizer? Que isso vai fazer com que os homens entrem em conflito entre eles mesmos. Por isso, a base do Leviatã, um lema do Leviatã é: o homem é o lobo do próprio homem. O homem, né, é adversário do próprio homem. E a única forma de se evitar uma guerra eterna, uma guerra constante, seria abdicar dos seus poderes ali, dos seus direitos, na verdade, né, dos seus direitos, em favor do Estado. Porque daí sim, esse conflito, ele não aconteceria. E quem era o Estado? Era o Leviatã. O Leviatã que era esse Estado que deveria receber esse poder. Bom, já falamos aqui de Thomas Hobbes. Agora vamos falar de um outro cara que é muito... E até acho que é o que mais cai, tá? Que é o Jacques Bossuet. E é curioso, um dos menos conhecidos, porque todo mundo conhece Maquiavel, Thomas Hobbes, e o Jacques Bossuet, a galera dá uma rateada. Mas o Jacques Bossuet, ele vai ser o teórico do direito divino dos reis. Ele que vai dizer o seguinte: ó, meus caros e queridos cidadãos, pois bem, vocês devem renunciar e devem obedecer ao rei. Por quê? Porque o rei, ele possui o seu direito divino. Deus quer que esse cara seja rei, olha só, cara. E vocês, se vocês forem contra a autoridade desse rei, vocês vão estar indo contra a vontade de Deus. Desobedecer, isso que o cara dizia, velho. Desobedecer a monarquia seria desobedecer Deus. Olha só, cara, assim que o cara, assim, desse jeito que o cara escreveu para legitimar esse poder centralizado nessa monarquia. Foi dessa forma, foi desse jeito, olha só. E ele até vai dizer, vai criar um termo, né, que é onde ele define quem comete um desacato à monarquia. Esse termo é o crime de lesa majestade. Olha só, cara, tinha até termo para não ir contra. E claro, o que as monarquias vão pegar? Vão pegar esse dizer assim, vão se os dizeres do Bossuet vão se abraçar, óbvio. Eu sou representante de Deus, tu não pode me questionar, cara. Se tu me questionar, tu tá indo contra Deus e tá cometendo um crime de lesa majestade. Olha só, velho. Isso aconteceu nesse período. Bom, beleza, a gente já sabe mais ou menos o que é o Estado Nacional, como surge a partir do absolutismo. Nós já falamos quais são os ideólogos desse absolutismo, pelo menos 2 deles. Agora a gente vai falar de outra coisa importante. Nós vamos ver o absolutismo na prática e a gente vai falar algumas das principais monarquias absolutistas nesse período. A gente já larga com a formação das monarquias ibéricas, que eram monarquias católicas e que o seu surgimento, inclusive, está muito ligado com a religião. Por que, cara pálida? Porque aquela região da Península Ibérica ela não era ocupada por europeus, embora, né, tá na Europa, mas ela era ocupada por árabes. Sim, cara! Inclusive, muitas influências desses árabes vão estar na cultura portuguesa e estão aí, né, no dia de hoje. Palavras como álcool, como arroz e ladrilhos hidráulicos. Tá, tudo bem, não vou entrar nessa. Mas, seguindo o fio da meada aqui, essas monarquias ibéricas, elas vão estar muito firmes, elas vão estar muito presentes, né, com essa teoria do absolutismo. O primeiro ponto é a sua fundação. Os árabes ocupam aquela região e ocuparam por um bom tempo, que é uma região bem próxima ao norte da África, e os europeus ali naquele período, né, muito influenciados ainda pelas cruzadas, eles vão se juntar, eles vão se unificar.
e vão expulsar, olha só, cara, vão expulsar os árabes daquela região. Foi considerado como luta pela reconquista, a reconquista da Península Ibérica pelos cristãos. E não tem como, né? Virou uma guerra de cristãos contra muçulmanos. E aí que alguns dos reinos cristãos no norte da Península Ibérica vão liderar isso. Aí tem ali o condado de Leão, de Castela, de Navarra, enfim, todos esses condados, eles vão liderar esse ataque para a expulsão desses árabes. Vamos começar aqui pelo Estado espanhol. Primeiro porque vai ser uma grande monarquia, literalmente, porque logo em seguida essa monarquia ela vai fazer grandes investimentos em navegações. A gente já falou sobre isso no vídeo sobre as grandes navegações. E o resultado disso é que essa monarquia ela vai ter muitas colônias pelo mundo, grandes faixas territoriais, quase toda a América, né? Vai ser espanhola, vão ter colônias na África, vão ter colônias na Ásia. Então isso vai fazer com que a Espanha forme um enorme, um gigantesco império, cara, um gigantesco império comandado por uma pessoa só, olha só, cara. Isso mostra, na verdade, o poder que esses caras vão ter, né? Um poder forte, mostrando o esplendor do Império Espanhol. E no século XVII, o Império Espanhol ainda vai ter um grande avanço, né, um grande esplendor de riquezas quando os caras encontram muito ouro, muitos metais preciosos na América. Isso vai levar o Império Espanhol a ser um dos mais ricos, um dos mais fortes impérios do mundo por esse acúmulo de riquezas. E a sociedade espanhola ela era dividida em 3 classes, tá, galera? Primeiro era o clero, segundo vinha a nobreza e terceiro os cidadãos comuns. E aí era artesão, era comerciante, era burguês, enfim, que era a maioria da população, era cidadão comum, tá, galera? Então eram essas 3 bases e que eu já vou dizer para vocês, a maioria das sociedades europeias ali era formada nesse período aqui da Idade Moderna, era formada assim, por clero, por nobreza e por cidadãos comuns que iam desde trabalhadores urbanos, trabalhadores rurais, burgueses, comerciantes, enfim, aí, cara, pá, tem muita coisa para dizer. Bom, o absolutismo português ele vai ganhar força mesmo no século XV, do mesmo jeito que o espanhol, ou seja, incentivando as grandes navegações. E a partir do incentivo dessas grandes navegações, desse enorme contato comercial que as grandes navegações vão trazer, isso vai trazer um esplendor para Portugal, junto, claro, evidentemente, com a colonização de grandes territórios, que vai fazer com que o minúsculo Portugal, cara, pô, Portugal é isso aqui, velho, pequenininho, mas o minúsculo Portugal tenha grandes, enormes faixas territoriais fora do próprio domínio ali, do próprio país. E nisso a gente destaca muito a figura do Dom João II, que foi ser o rei, né, que vai incentivar esse princípio aí das grandes navegações. Também vai ser o Dom João II o rei que vai assinar o Tratado de Tordesilhas, que é um tratado importante, porque é um tratado que praticamente define, né, que os novos territórios ali vão ser ou espanhóis ou portugueses, ou seja, né, vão estar pertencentes a monarquias católicas e monarquias absolutistas, inclusive um do lado do outro. Depois, o próximo rei, o rei Dom Manuel, ele continua explorando, ele continua, né, incentivando, na verdade, esse lado, né, do comércio marítimo, tanto que vai ser ele, né, o rei do descobrimento, entre aspas, né, entre muitas aspas, o descobrimento da América. Tanto que é ele que dá aí o início do processo de colonização do que hoje é o Brasil e que vai levar, cara, o Dom Manuel vai levar o português para tudo que é ponta, cara, vai levar o português para China, para Índia, vai levar para cá, começa a colonização, enfim, mas isso o Dom Manuel, assim como o Dom João, assim como as monarquias espanholas vão mostrar, na verdade, o esplendor do absolutismo ibérico, né? Nos dois casos, a gente vê isso de uma forma bem presente e utilizando estratégias parecidas, principalmente quando a gente vai falar aqui, evidentemente, das grandes navegações. Bom, sobre a monarquia inglesa, a gente já precisa dizer que existem vários elementos bem diferentes em relação ao que nós vamos ver no absolutismo ibérico, tá, galera? De início, a gente precisa deixar claro
que isso, o absolutismo inglês, de fato, ele acontece com a dinastia dos Tudor. A monarquia mais antiga, tá, galera? Mas o absolutismo ele surge com o Henrique VII, que não é o Henrique VIII lá dos casamentos, é outro. O Henrique também é Tudor, tá? O Henrique VII, ele inicia um processo de centralização política nas suas mãos. E a Inglaterra tem um fato interessante, porque eles têm eles criam lá no século XIII, XIV, acho que é do século XIII, eles criam uma carta magna, uma constituição que limita os poderes do rei. Olha só, não vai ter absolutismo aqui, e cria um parlamento e tal. Só que os monarcas, a partir dos Tudor, os caras, eles simplesmente fechavam toda hora o parlamento com uma canetada, cara. Então não dava nada, entendeu? Então, apesar da existência ali desse mecanismo que era o parlamento, toda hora o parlamento era fechado pelo rei de tal porra. E a partir desse instante, a partir desse momento, o que nós vamos observar vai ser, né, o fortalecimento dessa monarquia dos Tudor, que depois vai passar para os Stuart, e o absolutismo inglês só termina com a Revolução Inglesa. Né? Aí ele se extingue de vez, tá? Mas os Tudor que vão ser o ponto central aqui, e não esquece, existia uma limitação. A Carta Magna limitava os poderes do rei. Mas isso daí é a famosa lei para inglês ver dentro da Inglaterra, olha só. E por fim, vamos falar do absolutismo francês. Sim, o absolutismo francês ele é curioso porque no antigo regime, né, o poder muito centralizado nas mãos dos reis, e vai ser de um monarca francês o símbolo máximo desse poder por parte dos monarcas. O rei Luís XIV, olha só, o rei Luís XIV, ele era considerado o rei sol, porque ele se dizia, né, como a expressão máxima, incontestável, e ele se via tão como incontestável que é dele, o rei sol, que se via, né, como o rei sol, a famosa frase, o Estado sou eu. Cara, o Estado sou eu. Sabe o que tá querendo dizer? Eu mando na bagaça toda. Eu que mando. Não existe essa coisa de o Estado é uma coisa, monarquia é outra. Não, eu sou o Estado. E ele consegue, a partir disso, se estabelecer um poder, né? Na verdade, ele simboliza o poder de um monarca de uma forma tão brilhante, inclusive, né? Que quando a gente fala de absolutismo, sempre vem o famoso Luís XIV. Porque ele mostra, ele deixou claro o que significava o absolutismo e o Estado. Eram ali carne e unha, alma gêmea, como dizia o Fábio Júnior, abraçados, cara. Não tinha como diferenciar um do outro. Tanto era ele que executava tudo dentro da monarquia ali, era ele que mandava, ele julgava, ele fiscalizava, ele determinava a cobrança de impostos, enfim, tudo na mão do rei Luís XIV. Isso mostra, né, essa centralização e o nível que ela atinge. Outro ponto que ele utilizou bastante foi o exército para impor a própria autoridade. Né? O exército agiu, né, conforme aquilo que o rei Luís XIV mandava. E ele procurou atender, literalmente, gregos e troianos, ao procurar atender tanto os interesses da burguesia quanto os interesses da nobreza. Dos dois pontos ali, dos dois grupos, inclusive, ele mandou, tinham milhares de nobres sustentados pelo Estado, pelo pagamento de imposto do Estado, no belíssimo e luxuoso Palácio de Versalhes. E ele fez isso, né? Ele manteve uma boa parte dessa nobreza ali no lindo, maravilhoso palácio, mas que mostra, né, como ele tentou agradar a burguesia, né, atendendo seus interesses, e também a nobreza, sustentando um monte de nobre que não fazia nada lá, cara. Era spa, porque nobreza é assim, né, vivia ali como carrapato, como parasita. E ele tentou, né, administrar bem, equacionar bem a existência dessas duas classes. Por outro lado, como vai ser também um período de crescimento econômico, o que nós vamos observar
no reinado do rei Luís XIV vai ser o crescimento, né, de uma elite industrial que está surgindo ali, né, ainda muito vagarosamente, mas que está enriquecendo, que está ganhando força, que está ganhando ímpeto. Essa burguesia é o cidadão comum, não se esqueçam. E gradualmente, se por um lado ela está enriquecendo, por outro eles estão questionando sim, né, a sua ausência de poder político, e começam ali, né, a surgir as primeiras sementes de reivindicação da burguesia por poder político. A gente pode dizer que aqui surge ainda de uma forma muito pequena, de uma forma ainda muito inicial, mas alguns elementos que vão levar a Revolução Francesa em torno de 70 anos depois, tá? O iniciozinho da coisa, ele já está aqui, porque uma classe que tem grana, que tem poder financeiro e que está sustentando inclusive essas farras da nobreza, vai naturalmente querer ter poderes políticos. Bom, e quando que vai terminar o absolutismo? Isso varia, tá? Mas a gente pode colocar que o século XIX é visto como um momento de queda geral do absolutismo. Isso significa que terminou em todos os locais? De forma nenhuma, mas em geral, por quê? Porque ali vão surgir os ideais iluministas, o iluminismo que vai defender a razão, o pensamento racional, né, se sobrepondo ao pensamento divino, vai questionar o poder centralizado em vez de ser um poder, né, descentralizado na mão de mais pessoas para fazer essa definição. Isso vai levar fim no século XIX. E no século XIX, muitos também em razão da Revolução Francesa no final do século XVIII, que vai ajudar, né? O Iluminismo e a Revolução Francesa vão andar juntos aí no processo de varrer, né, o absolutismo e dar origem, em alguns casos, ao famoso despotismo esclarecido, que eram uns déspotas, né, que vão adotar esses ideais iluministas, mas isso aí já é papo, tá, galera? Isso aí já é papo mais pra frente, que a gente tem aula só sobre isso. Bom, o século XIX, então, é o momento que finda esse processo absolutista na Europa. Certo, galera? O vídeo de hoje foi esse. Se ficou com alguma dúvida, deixa o teu comentário aqui embaixo que eu respondo. E se tu duvida, cara, pergunta qualquer coisa que eu vou te responder. Certo? Valeu! Tchau! Inscreva-se, deixe o teu joinha e ative as notificações.